Fala, meu querido aluno, simbora nós, vamos para a nossa aula aí de equação de Torricelli e velocidade média. É uma aula bem importante, tem alguns pequenos detalhes finais aí de Move, tá? Vamos começar aí. Seguinte, nós já vimos, acho que é a terceira vez ou quarta que nós falamos que no gráfico velocidade por tempo se encontra aí um monte de coisa. A inclinação da reta é a aceleração, a área do gráfico é o deslocamento escalar, e nós vamos continuar com essa ideia. Só que agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar uma equação para vocês que é mágica. Serve para exercícios um pouco travados. Então, o que eu sei? Que o deslocamento escalar é numericamente igual à área. O que é o meu deslocamento escalar? Nesse caso aqui, a área do meu trapézio. Base maior é V, mais base menor, que é o V0, ok? Aqui, ó, vezes a altura. Se eu falar T, ou intervalo de tempo, delta T, não muda muita coisa. Eu vou colocar ΔT para você entender o que eu posso analisar, tá? De 0 até um instante T, eu posso falar instante T ou ΔT, não muda nada. Sobre 2. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Olha só a jogada que eu vou fazer. Esse ΔT eu vou passar dividindo, então vai ficar ΔS sobre ΔT, que é igual, aqui eu só vou passar uma make, ó, V0 mais V, tudo isso dividido por 2. Eu sei de outros verões que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então eu tenho aqui em mãos uma equação meio que secreta. Velocidade média no movimento uniformemente variado. Olha só, velocidade média igual a V0 mais V sobre 2. Só que aqui nós temos uma observação. Esse V0 mais V não é necessariamente a velocidade inicial, e sim a soma da velocidade de 2 instantes dividido por 2. Na hora que eu resolver um exercício, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E tem mais uma coisa aqui que é o seguinte, turma. Eu vou apresentar a vocês uma equação que é espetacular. Chama-se equação de Torricelli. Tem várias maneiras de deduzi-la, mas não faz sentido. É uma perda de tempo completamente desnecessária. É V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Essa equação é a famosa equação de Torricelli. Firmeza? Então tá bom. Nós temos aqui duas ideias novas que vamos usar durante a nossa aula de hoje, essa aula aqui. Bom, inicialmente, turminha, querido aluno, eu vou começar com uma questão de somatória cheia de pequenos detalhes. Vamos lá. A velocidade escalar de um ponto material num determinado referencial é descrito pela equação V igual a 40 menos 4t. Lembrando, né, que esta equação é a famosa VOAT, dada em metros por segundo, então significa que estamos no sistema internacional. Então, a velocidade inicial vale 40 metros por segundo, e a aceleração menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui, né? No instante inicial, quando nós ligamos o cronômetro, o móvel se encontra na origem do referencial, ou seja, S0 vale 0. Tá tudo legal. Sobre o fenômeno, assinale o que for correto. Vamos lá. No instante 8, o movimento é retardado. Professor, como assim retardado? Vamos ver, tá? Se inicialmente a velocidade vale 40 e no instante 8 a velocidade diminuiu, né? Então é porque é retardado. Tem várias maneiras de enxergar. Na verdade, turma, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou fazer essa linha, tá? Como se fosse um, entre aspas, um gramado, e vou apontar aqui para a direita a orientação positiva. E aí eu vou pegar o meu carro e vou colocar aqui em cima. Aqui está o meu carro.
beleza? Inicialmente, como a nossa velocidade é positiva, tá aqui, ó, 40, vamos colocar aqui, ó, 40 é a velocidade, né? Então, vamos colocar como o vetor velocidade para a direita, porque inicialmente a velocidade é positiva, é a favor da trajetória. E nós temos, nesse caso, uma aceleração negativa. Então, eu vou colocar para a esquerda, contrária à orientação. Então, nós temos aqui a velocidade e a aceleração. Aqui é a velocidade inicial. Lembrando que no movimento uniformemente variado, o que varia é a velocidade, não a aceleração, tá? Então, nós estamos andando para frente e freando. Perceba, aluno, que se eu quiser, dá para eu encontrar o instante onde haverá a inversão. Como assim, professor? Tu pode pegar a equação ali, ó, V igual a 40 menos 4 vezes T, e no lugar do V colocar zero, porque na inversão você para. Então, é zero igual a 40 menos 4 vezes T. 4t é igual a 40, t é igual a 10 segundos. Olha só, se eu demoro 10 segundos até parar, é porque, obviamente, no instante 8, estou freando, reduzindo o valor da velocidade. Logo, o movimento é retardado. A primeira, verdadeira. Depois que tu faz a inversão, veja, tu no instante 10, você para e faz a inversão. No ponto 10, ao fazer a inversão, agora você vai andar em sentido contrário, lembrando que a aceleração ainda é negativa, porque não muda a aceleração, somente a velocidade. Então, você inverte a velocidade, então a velocidade passa a ser negativa. Se a aceleração é negativa e a velocidade é negativa, significa que você está aumentando o módulo da velocidade em sentido contrário. Então, se tu aumenta o módulo da velocidade em sentido contrário, o movimento passa a ser um movimento acelerado. Por isso que eu posso dizer que no instante 2 é verdadeiro, pois é acelerado. Se tu jogar aqui, turma, veja, quer ver, ó? 40, e no lugar do t tu vai colocar 12. 4 vezes 12 é 48. 40 positivo menos 48 vai dar menos 8 metros por segundo. Então, perceba que a velocidade é negativa porque você já está em sentido contrário. Então, por isso que a velocidade é negativa, a aceleração é negativa, mais uma vez comprova que é acelerado. Lembra que sinais iguais da velocidade e da aceleração significa acelerado. Sinais contrários da velocidade e da aceleração, movimento retardado. Próximo. O módulo da velocidade média entre os instantes 8 e 10 vale 4 metros por segundo. Lembra que eu mostrei para vocês agorinha que a velocidade média de 2 instantes são as duas velocidades. O que ele quer? Ele quer saber a velocidade no instante 8 e a velocidade no instante 10. A média da velocidade nesses dois instantes. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Velocidade no instante 8 mais a velocidade no instante 10. Tudo isso dividido por 2. Velocidade no instante 10. Tudo isso dividido por 2. Bom, a velocidade no instante 10, inclusive, eu já sei, que dá 0. Então, é menos uma conta para eu fazer. A velocidade no instante 8, eu vou refazer aqui, ó, só para deixar claro para vocês. Ó. 40 menos 4 vezes t. Então, a velocidade no instante 8 é 40 menos 4 vezes 8. 4 vezes 8
Vamos lá, velocidade no instante 8 é igual a 40. 4 vezes 8 é 32, vai ficar 40 menos 32. A velocidade no instante 8 é 8 metros por segundo positivo. Lembrando que no instante 8 ainda você está andando sem, não houve a inversão ainda, está freando. Você estava no instante 0 a 40, no instante 8 você está a 8, então ali tu sabe que no instante 10 você vai estar com velocidade 0. Então nós temos aqui, ó, no instante 8, vou colocar aqui, é 8, mais no instante 10, eu já calculei que é o próprio instante de inversão, que é 0 sobre 2. 8 mais 0, 8. 8 por 2, 4. Então a velocidade média entre os dois instantes que o problema perguntou, 4 metros por segundo, ou seja, verdadeira. 8. No instante 12 segundos, o móvel estará a uma distância de 192 metros da origem. Bom, para eu saber a distância em relação à origem, eu vou ter que fazer o seguinte, presta atenção. No instante 12, o móvel estará a uma distância de 192 metros da origem. Lembrando que o automóvel saiu da origem. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui um verde. Ó, usar o sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Eu poderia ter feito Torricelli? Poderia, tá? Desde que eu saiba a velocidade no instante 12. Era só calcular a velocidade no instante 12 e jogar no Torricelli, daria certo também. Mas eu vou jogar aqui no sorvetão para praticar um pouquinho. Ó. O S0 é 0. Então vamos lá. S é igual a 0 mais. Aqui eu já vou apagar para não ficar sofrendo muito. Ó. Como a velocidade inicial... Ah, não, é mais também. Como a velocidade inicial é 40, eu tinha na minha cabeça que era menos, mas a aceleração que é menos. Então aqui, ó, a velocidade inicial 40 vezes, tu quer saber no instante 12, então é 40 vezes 12. Agora sim, ó, como a aceleração é negativa, mais com menos, menos. Então vai ficar aqui, ó, menos 4 vezes o tempo, é o tempo que é, no caso, 12. 12 ao quadrado sobre 2, tá? Deixa eu só apagar aqui essas continhas. Como eu já sei basicamente tudo, eu vou trazer aqui o sorvetão para o lado esquerdo para ter mais espaço. S é igual 40 vezes 12. Vai dar 480, né? Porque se fosse vezes 10 era 400, e se fosse 2 era 80. Menos. Agora vem o probleminha aqui, ó. Vamos lá. 4 dividido por 2 é 2. 12 ao quadrado é 144. Então vai ficar S igual a 480 menos 288. S é igual a 480 menos 288 dá 192. 192 metros, né? Se eu emprestar aqui o 2, vai ficar 290, 290 mais 90, 380 com mais 100, 480. Ou seja, tá certo. Isso vai dar 192, ou seja, a 8 é verdadeira. E a última. A mudança de sentido no movimento ocorre para tempo igual a 10 segundos. Parabéns, nós já vimos que é certa. Nós usamos essa ideia para resolver aqui, ó, essa ideia de instante. Fechou? Essa questão aí é baita para revisitar, tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é um bem bolado de ideias. Começou. Um automóvel percorre um trecho de uma avenida com velocidade constante de 54 km por hora durante 20 segundos. Quando, num dado momento, o motorista começa a frear o veículo porque vê o semáforo fechar. Durante a frenagem, a desaceleração é constante e igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado, sendo mantida assim até a parada do automóvel. A figura mostra uma representação desse movimento.
A velocidade média desse automóvel em todo o trajeto foi de... Bom, o que eu preciso saber? Vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Perceba que eu tenho que descobrir o deslocamento total, que seria o deslocamento da primeira etapa mais o da segunda etapa, e o tempo total, que é o tempo da primeira etapa mais o tempo da segunda etapa. Então, o que eu tenho aqui, ó? O tempo da primeira etapa, eu sei que vale 20 segundos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O tempo da primeira etapa são 20 segundos. Vamos lá. 54 km por hora, eu tenho que ter uma noção aqui, né? Eu sei, turma, o que vai acontecer. Vamos lá. 36 quilômetros... Opa! Deu uma erradinha aqui. 36 quilômetros por hora seria uma velocidade de 10 metros por segundo. 72 quilômetros por hora seria uma velocidade de 20 metros por segundo. Lembrem-se que para eu fazer quilômetros por hora virar metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Ou, se eu tenho mais ou menos uma noção dos valores, eu poderia entender que 54 é 36 mais 18. Né, que seria no meio entre 10 e 15, no caso, 18 km por hora representa 5 metros por segundo. Enfim, então nesse caso aqui, ó, eu sei que a velocidade de 54 km por hora significa 15 metros por segundo. Só que durante a primeira etapa eu andei com velocidade constante. Então eu vou usar sorvete ou velocidade igual a ΔS sobre ΔT. É a mesma coisa. Na primeira etapa, a velocidade é 15. O ΔS eu não sei quanto é, mas o intervalo de tempo são 20 segundos. Ou seja, na primeira etapa, eu andei 15 vezes 20. 15 vezes 20, 300 metros. Então, a primeira etapa são 300 metros. Só que agora vem a segunda etapa. A segunda etapa, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Deixa eu até trocar de cor aqui, ó, para analisar diferente. Na segunda etapa, a velocidade inicial, que é aqui, ó, de 54 km por hora, é no comecinho. Então, tu começa com 15 metros por segundo, freia, 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 até parar na velocidade de 0 metros por segundo. Como o carro está andando a favor da trajetória, pois a velocidade é positiva e está freando, tem que tomar cuidado que a tua aceleração não será de 1,5 metros por segundo ao quadrado, e sim de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, jogando num simples vovoate, ó, V igual a V0 mais A vezes T, já dá para eu encontrar quanto tempo eu demorei para parar. Quer ver? Ó? A velocidade final é 0. A velocidade inicial é 15. A aceleração é menos 1,5 vezes o tempo. Vai ficar 1,5 vezes o tempo, que é igual a 15. Ou seja, o tempo vale 10 segundos. Então, na segunda etapa, vou até escrever aqui, ó, o intervalo de tempo na segunda etapa são 10 segundos. Mas para eu achar a velocidade média, eu tenho que saber o deslocamento da segunda etapa. Para eu encontrar o deslocamento da segunda etapa, eu posso usar sorvetão, posso usar Torricelli. Eu vou usar a Torricelli para praticar. Então, vai ficar velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Deixa eu até trocar de cor aqui para dar um bom destaque aqui, ó. A velocidade final é 0 ao quadrado. A inicial é 15 ao quadrado, mais 2 vezes, abre parênteses, a aceleração é menos 1,5,
fecha vezes ΔS. 2 vezes 1,5 negativo é menos 3. Passa para o outro lado, 3 ΔS, no caso da etapa 2, né? Que é igual a 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. Então, beleza. 225 dividido por 3 não é nada demais. 15 vezes 15, 225. 225 por 3, eu sei que se fosse 210, daria 70. Mas para chegar a 225, ainda tem 15. E 15 por 3 é 5. Por isso que 225 dividido por 3 vai dar 75 metros. Esse é o deslocamento 2. Então, vamos voltar ali para a resposta geral. Velocidade média é igual. O primeiro deslocamento são 300 metros. O segundo deslocamento são 75 metros. O primeiro tempo são 15 segundos. Deixa eu recordar aqui. 15 segundos. Não, volta. 20 segundos. Errei. 20 segundos. 15 era a velocidade. Então, apaga aqui. Então, esse tempo aqui são 20 segundos. 20 segundos é o tempo da primeira etapa. E o tempo da segunda etapa são 10 segundos, mais 10. Então, a velocidade média total é 375 dividido por 30. Quanto que dá isso? Bom, o legal dessa questão é que são vários valores bem próximos, né? Ou seja, dá para se confundir bastante. O legal é que quando tem questões, por exemplo, assim, né? Que a resposta fosse exemplo, 12, 30, 50, 100, seriam respostas mais fáceis para enxergar. Porque isso aqui é um valor um pouco acima do que 10, né? Fazendo certinho, turma, com calma, né? Isso aqui vai dar 12,5 metros por segundo. Só se atentem ao final, né? O final, o que eu quero dizer? Cuidado, que às vezes tu faz um monte de conta e a resposta está em quilômetros por hora. Então é só ter um pouquinho de paciência que vai ser tranquilo, tá? Será tranquilo. Próxima. O gráfico a seguir representa a variação do espaço em função do tempo para um móvel que possui uma aceleração escalar constante. É para eu analisar o gráfico. Letra A. O movimento é progressivo durante os 10 primeiros segundos. O que é progressivo? Com velocidade positiva. O que eu sei? Simbora. Do instante 0 até o instante 2,5, eu estou andando a favor. Tanto é que as posições estão aumentando. Então, a velocidade é maior do que 0. No vértice da parábola, a velocidade é 0. E do vértice da parábola para frente, as posições estão diminuindo. Então, a velocidade é menor do que 0. Então, antes é progressivo, e depois que você passa pela inversão, você tem a ideia de ter a velocidade negativa. Então, passa a ser retrógrado. Mas perceba que você está andando a favor, freando. Tanto é que no vértice da parábola, a velocidade é 0. Então, antes da inversão, nesse caso, é progressivo retardado. E após a inversão, é retrógrado acelerado. Fechou? Tá. Aí agora o que eu tenho? Letra A. O movimento é progressivo durante os 10 primeiros segundos? Não, não é. Ele é progressivo até o instante 2,5. Letra B. O movimento é progressivo e acelerado nos primeiros 2,5 segundos? Não. Nós vimos que como dos 2,5 primeiros segundos que ele está andando, ele está a favor, mas reduzindo o valor da velocidade. Por isso que é retardado, não acelerado. C. O movimento é retrógrado e retardado após 2,5 segundos? Ele é retrógrado e retardado? Não.
Ele é retrógrado e acelerado. Próxima. A sua velocidade no instante 2,5 é igual a 12. Não, porque no instante 2,5 é exatamente aonde acontecerá a inversão. Por isso que nesse instante a velocidade vale 0. E por fim, a velocidade inicial vale 12. Tu percebe que só sobrou a letra E, então já é a certa, né? Mas como é que eu vou fazer para encontrar a velocidade inicial? Pega essa manha aqui, ó. Olha só que interessante. A velocidade inicial não vale 0, não faz sentido, tá? Porque eu estou andando e somente no instante 2,5 eu paro. Então, o que eu vou fazer? Veja só. Velocidade média igual a V0 mais V sobre 2. Só que eu sei que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é igual a V0 mais V sobre 2. Olha que interessante. Se eu pegar esse ponto aqui como referência, eu sei que nesse ponto a velocidade vale 0 e eu demoro 2,5 segundos para chegar nesse ponto. E se eu demoro 2,5 segundos para chegar nesse ponto, eu saio do instante 0, onde a posição inicial vale 25, e após 2,5 segundos, a minha posição é 40. Então, o meu deslocamento em 2,5 segundos foi de 25 até 40, ou seja, eu andei 15 metros. A velocidade inicial eu não sei, mas quando eu chegar nesse ponto, após 2,5 segundos, após deslocar 15 metros, a velocidade vale 0. Tudo isso sobre 2. Tá? Tranquilo? Bom, se fosse 10 por 2,5, daria 4. 15 por 2,5 é 6. 6 vezes 2, 12. Ou seja, V0 vale 12 metros por segundo. Por isso que a resposta certa, é a letra E. Beleza? Interessante, né? Essa parte final aí. Então é isso, querido aluno. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.